Bom dia! Que Deus abençoe este nosso dia 15 de janeiro, que a paz, a prosperidade do Senhor Jesus inunde a sua vida, que a presença do Espírito Santo inunde de glória o ambiente onde você se encontra, e eu profetizo libertação na sua vida, eu profetizo paz, eu profetizo alegria, esperança, que o Senhor Deus Todo-Poderoso conceda aos desejos mais profundos do seu coração. Eu abençoo o seu dia de trabalho, que você possa prosperar onde você colocar as suas mãos e os seus pés, que a presença do Senhor Jesus esteja consigo, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor alguma, esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que Ele cumpra as suas promessas na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? E você diga amém, que se recebe esta bênção na sua vida. Vamos aqui para a mensagem de hoje, que é, o título é Preconceitos. E eu fui pesquisar o que é que significa a palavra preconceito. Significa julgamento procedendo sem fundamento, ou seja um julgamento que é feito sobre a vida de alguém através de palavras, de pensamentos, de ações, que é pré-concebido, sem fundamento, sem conhecimento, sem reflexão, e pode levar a efeitos. Eu estou aqui a ler o que significa a palavra preconceitos. Pode levar a efeitos devastadores a nível social. Então, o preconceito é algo que implica muitas guerras, e muitas guerras são realmente, repare, muitas guerras que se levantam entre pessoas vêm devido a preconceitos ou raciais, ou religiosos, ou a nível cultural. São sempre assim, as pessoas julgam às vezes a raça do outro, julgam a cor da pele, e eu quero dizer que Deus, aos olhos de Deus, Deus não tem favoritos. Deus não faz acepção de pessoas, é o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então eu pessoalmente às vezes fico assim um pouco irada, porque a Bíblia diz irai-vos, não pequei. Fico tão irada às vezes quando vejo pessoas que dizem que têm um grande nível de maturidade espiritual e que são muito bons e que têm muito conhecimento, têm muita autoridade no mundo espiritual, mas perdem a autoridade no mundo espiritual no sentido que julgam racialmente e têm preconceitos contra certas e determinadas culturas e oram pelas suas nações individualmente como se a sua nação, e dizem que a sua nação é que vai ser salva, quando os olhos de Deus, eles não olham se a pessoa tem a cor de pele X, os olhos assim, os olhos assados, se é mulher, se é homem. Deus fala-nos de um reino e fala-nos de nações, diz-nos pede e te darei as nações por herança. Não diz que é a nação X, que é a nação X, Então tem pessoas que estão a julgar a outra nação, porque aquela nação está condenada a isto, a outra nação está condenada àquilo, e estes aquilo, e este aquilo, só aquela nação é que é boa, o avivamento vai vir por aqui ou por ali. Então isso é preconceito. É muito preconceito, e as pessoas olharem e quererem implantar os reinos. São guerras tão estúpidas, tão sem fundamento. Lá está. O preconceito é julgamento sem fundamento. Ou porque a outra pessoa, porque antigamente os outros eram assim. Então, Deus veio salvar uma noiva, Ele não veio salvar uma nação em especial. Ele não veio salvar uma mulher, só mulheres, só homens, só... Eu não vou aqui até numa cor de pele assim, numa cor de pele assado. Nós temos que entender a mentalidade de Cristo. É uma mentalidade muito diferente do homem, porque não julga pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então, eu sei que esta mensagem aqui talvez seja um pouquinho pesada, mas é um dos maiores motivos das guerras. Sim, é o preconceito. É o preconceito contra aquele que é assim, que gosta do sexo assim, do sexo assado, é isto e aquilo. Então, nós não podemos pré-julgar as pessoas. Agora, nós, como filhos e filhas de Deus, nós podemos nos posicionar e podemos julgar corretamente. Por exemplo, pré-julgar coisas que Deus nos adverte. Por exemplo, se eu sei, se eu vir uma pessoa que vai jogar lá da ponte
da ponta abaixo. Eu sei que aquilo é errado, aquilo ou seja, no bom sentido eu estou a fazer um pré-julgamento de direcionamento para aquela pessoa e dizendo, olha, não faças isso porque isso vai ser errado para ti. Se eu tenho consciência de que se a pessoa vai fazer alguma coisa que está contra a palavra de Deus, que vai ser prejudicial para ela, ou seja, fugir da aparência do mal, se eu posso entender, olha, isto aqui é errado para ti, as escrituras sagradas, Deus não se agrada disto, isto não vai trazer um bom futuro para ti, isto aqui impede-te de prosperares, isto aqui impede-te de viveres os propósitos, os planos, a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a tua vida, isto aqui não te traz felicidade. Eu até partilho aqui convosco, eu não queria estar a entrar aqui em muitos detalhes, não é? Mas eu em atendimento a uma pessoa muito adolescente que tentou suicídio várias vezes, e essa pessoa nunca tinha tido uma experiência com o rapaz por vários motivos. Também muito jovem, não é? Uma criança praticamente, uma adolescente. E essa criança, eu posso chamar de criança, não é? Adolescente, essa criança, eu entendi o motivo, eu nunca a condenei por aquilo que ela experimentou, por aquilo que ela fez, por aquilo que ela estava a passar, porque tudo tinha um histórico por trás. Mas aos olhos de outras pessoas, essa adolescente era discriminada, ela discriminada na escola, em casa, pelas escolhas que ela fez. Entende? E o meu coração foi muito conduzido pelo Espírito Santo para orientar aquela menina ao ponto dela, isto já foi há um tempo, essa menina hoje em dia ela foi aprender, ou seja, seguiu os conselhos do Espírito Santo que Deus foi me instruindo a fazer. Ela não tinha culpa daquilo que ela era, ela não tinha culpa, ela apenas estava debaixo de um ambiente também opressor, do ambiente que não era o exemplo, não é? E as crianças seguem aquilo que elas veem. Elas seguem o que elas veem em casa. Porque eu não quero usar aqui algumas palavras que possam aqui cortar esta mensagem. E eu tenho a dizer que essa menina ganhou interesse por se casar. Ou seja, com a ajuda do Espírito Santo, em oração e vários atendimentos que fiz àquela menina. Aquela menina entendeu. Eu não usei preconceito para com ela, mas ela entendeu a essência dela, dentro das direções, o que é prejudicial, o que é que vai trazer felicidade e infelicidade, o que faz sentido e o que não faz sentido, não julgando, apenas levando a pessoa a refletir, apenas encaminhando, restaurando a pureza, restaurando a visão das pessoas. Nós podemos fazer isso sem ser agressivos, sem ser preconceituosos, sem atacar as pessoas, sem estar com o martelo e com o machado, quando há pessoas que apenas precisam de um manto de cobertura. Às vezes as pessoas só precisam de um abraço de amor, às vezes as pessoas só precisam de uma mensagem de luz, as pessoas só precisam de Jesus, as pessoas só precisam de ter um encontro com o Deus Todo-Poderoso, às vezes as pessoas precisam de ser curadas. E eu também não sou a favor da pessoa estar sempre a lamber a mesma ferida, porque quando Jesus realmente entra e penetra nessa ferida e cura, essa pessoa se levanta. Quando os olhos espirituais das pessoas são abertos. Então também não tem a ver com estar sempre a bater na mesma tecla, mas quando Jesus passa na vida da pessoa e a cura, essa pessoa se levanta. Eu estou a trazer aqui o exemplo dessa menina, porque ela hoje em dia, ela interessa-se por meninos, ela quer ter filhos, quer se casar, quer ter filhos, entendeu que gosta da música e começou a estudar na área da música, começou a servir a Deus também, na casa de Deus, e aquilo era completamente o inverso. E sem julgamentos. Eu, quando estou aqui a falar de um adolescente, porque os adolescentes por muitas vezes é mais difícil de convencer porque têm as suas fases de rebeldia, não é? É mais difícil de convencer um adolescente, e aliás não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo de Deus, do que propriamente é mais difícil de convencer um adolescente do que propriamente alguém que já está desarmado, alguém que já está muito ferido e muito magoado. E eu creio que o mesmo Espírito Santo de Deus pode quebrar hoje todo o preconceito.
racial que possa haver na vida nos corações das pessoas e que as mentalidades das pessoas, é a minha oração hoje, é para que as mentalidades sejam alinhadas com o reino, porque Deus é quem é o juiz. E eu quero fazer aqui uma oração. Eu sei que esta mensagem hoje foi um pouco forte, foi um pouco como se fosse uma espada, mas é bom para nós nos alinharmos. E eu quero fazer uma oração pelas nossas vidas, não só pela sua, mas também pela minha. Vamos orar juntos? Posso orar por si? Paizinho querido, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o juiz justo e eu peço que o Senhor nos dê olhos que distingam, que discernam o bem do mal, o certo do errado, o útil do prejudicial. Pai, torna-nos puros aos teus olhos, ó Senhor. Nós queremos ter uma caminhada santa ao teu lado nesta vida, alegrar o teu coração, até que estejamos no teu lugar, no lugar que tu nos prometeste e desfrutemos de alegria perpétua. E isso só acontece através do sangue do Senhor Jesus, que é o único caminho, verdade e vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a amar como tu amas, ajuda-nos a perdoar como tu perdoas, a sermos cheios de misericórdia como tu és, Pai. Ajuda-nos, Senhor, coloca conselhos sábios no nosso coração, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não julgar as pessoas, Pai. Ajuda-nos a ter uma mentalidade de reino, a mentalidade de Cristo, a pensar como o Senhor Jesus pensa, a agir como o Senhor Jesus age, em nome do Senhor Jesus. Faz-nos sal na terra e luz, enche-nos do teu amor, em nome de Jesus. Amém?